Meu nome é Rachel, e eu costumava trabalhar como zeladora na escola primária Oak Hollow, uma pequena escola em um subúrbio tranquilo no interior da Virgínia, Iowa. Isso foi antes de tudo. Mudar. Hoje, aquela escola não é mais um lugar de aprendizado. Agora, é um campo de memórias sombrias e gritos ecoantes, habitado por sombras de crianças e professores que nunca encontraram paz. Tudo começou há 7 anos, no início do semestre. A Oak Hollow era uma escola pacífica, até que em uma manhã cinzenta de outono, um ex-aluno retornou. Seu nome era Aaron, um jovem que havia se formado ali há pouco tempo, mas, aparentemente, nutria um ódio silencioso por todos. Entrou pela porta principal como qualquer outro aluno, armado com um sorriso perturbador e uma mochila cheia de morte. Ele foi direto à sala do diretor, sem dizer uma palavra, e ali começou o massacre. Os jornais disseram que foi o pior massacre escolar do estado em décadas. 15 crianças, 3 professores e ele mesmo. Aaron terminou o que começou com um tiro na própria cabeça, no meio da sala de aula. Desde aquele dia, Oak Hollow nunca mais foi a mesma. A escola fechou suas portas e o edifício permaneceu abandonado, com a promessa de ser demolido. Mas por algum motivo, os planos de demolição foram adiados e o prédio foi esquecido, como se ninguém quisesse lidar com o que havia lá dentro. 5 anos após o massacre, eu fui contratada para ajudar a limpar o prédio, já que o governo planejava uma reforma. Naquela época, ainda não havia muitos relatos sobre as coisas que aconteciam dentro da escola, mas os rumores já começavam a circular. Algumas pessoas diziam ouvir risadas e choros de crianças quando passavam por perto. Outros afirmavam ver vultos pelas janelas, mesmo sabendo que o prédio estava vazio. Eu pensei que eram apenas histórias de gente impressionada, até que entrei lá. Na minha primeira noite de trabalho, já senti algo estranho. As luzes piscavam o tempo todo, mesmo quando estavam desligadas. As sombras pareciam erradas. Não seguiam as leis normais da luz e do espaço. Às vezes as sombras não pertenciam a nada. No início pensei que estava só cansada. Talvez fosse a pressão de estar em um lugar com uma história tão trágica. Mas então, as vozes começaram. Na sala de aula onde Aaron terminou o massacre, ouvia-se o som inconfundível de crianças rindo. Não era uma risada alegre. Era uma risada distorcida, macabra, como se algo estivesse errado. E logo depois, ouvia-se o choro. Um choro baixo, sufocado, como o de alguém que estava com medo de ser ouvido. A cada noite, o choro parecia ficar mais alto, mais desesperado, até que eu comecei a ver os vultos. Era sempre no canto do olho. Figuras negras, sem rosto, paradas nos corredores ou entre as carteiras. Elas não se moviam quando eu olhava diretamente, mas eu sabia que me observavam. Uma noite, enquanto varria o corredor do 3º andar, vi uma dessas sombras se aproximar. Meu corpo travou. Eu queria correr, mas algo dentro de mim não deixava. A figura parou a centímetros de mim e eu senti o ar gelado ao meu redor. Não havia som, só o frio. Eu não conseguia respirar, mas quando pisquei, ela se foi. As aparições continuavam. Relatos de antigos funcionários falavam de portas que batiam sozinhas, carteiras que se arrastavam no chão à noite e gritos que vinham do ginásio. Eu comecei a questionar minha sanidade, mas então vieram os relatos de outros funcionários. Não era só eu. Outro zelador, Paul, jurava que uma noite viu um grupo de crianças brincando no parquinho à meia-noite, mas quando se aproximou, elas desapareceram, deixando apenas marcas de mãos nas janelas próximas. Um professor que passou pela escola antes de mim disse que ouviu claramente o som de uma professora chamando os alunos para a fila. E quando foi verificar, o corredor estava vazio. Ele saiu correndo e nunca mais voltou. O pior, no entanto, aconteceu em meu último dia de trabalho lá. Eu estava limpando uma das salas de aula no andar superior, perto da área onde Aaron havia entrado no prédio. Era final de outono e o ar já estava naturalmente frio,
Mas naquela noite o frio era diferente. Sentia-se como se a temperatura tivesse caído abaixo de 0 em segundos. Ouvia-se o ranger das paredes, como se o próprio edifício estivesse se movendo. E então ouvi os gritos. Eles não eram humanos. Eram distorcidos, aflitivos, como se viessem de vários lugares ao mesmo tempo, mas todos convergissem para mim. Olhei para o corredor e vi algo que nunca esquecerei. Um vulto negro, maior do que qualquer um que eu tinha visto antes, estava ali. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, e seu corpo parecia feito de uma névoa densa. Ele começou a vir na minha direção, e enquanto se aproximava, as paredes da sala pareciam estreitar, como se quisessem me aprisionar ali com ele. Fugi pela janela lateral e nunca mais voltei. Hoje, Oak Hollow ainda está de pé. Não foi demolida, e as pessoas evitam passar por lá, especialmente à noite. Alguns dizem que, se você chegar perto o suficiente, pode ouvir as vozes das crianças chamando por ajuda, presas naquele lugar. Outros juram que viram o vulto que eu vi, uma presença maligna que parece guardar o lugar. Eu não sei o que realmente está acontecendo lá, mas uma coisa eu garanto: o mal está entranhado naquele solo, e ele não vai descansar tão cedo. Então, se algum dia você ouvir falar da escola primária Oak Hollow, lembre-se do que contei. Nunca entre. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!